Eu lembro muito bem de uma das caminhadas que eu fiz com um amigo polonês que trabalhei lá na Califórnia, chamado Tomasz. A gente estava caminhando, sempre fazia one-on-one, como a gente chama, né? Uma conversa de um para um. A gente dava uma volta na sede do Facebook lá na Califórnia, falando sobre trabalho, sobre a vida e afins. E em uma dessas conversas, inclusive, coincidentemente, eu tenho uma foto desse dia. O Tomás me falou que estava um pouco estafado, cansado, pensando em voltar para a Europa e que precisava de um tempo para pensar, porque ele não tinha espaço, tempo para fazer isso nem em casa, nem no trabalho, porque ele estava sentindo que existia ruídos nesses ambientes o tempo inteiro e ele precisava ficar lidando com isso. Eu perguntei para ele o que ele iria fazer, ele falou de uma imersão onde não precisaria de tecnologia ou de técnica necessariamente para acessar respostas a diversas perguntas que ele tinha sobre o seu futuro. Eu achei isso interessante e tive contato com a percepção de que aquele ato existia poder. Do latim silentium, que significa ato de estar quieto, ou sirele, ficar quieto, evitar ruídos. No No Brain Again Cast de hoje, nós vamos escutar o poder do silêncio. Você já sabe, mas nunca custa lembrar que o No Brain Again Cast é produzido pela Become School. E você acha a Become School no Instagram, @become.school, que é a escola em inglês. Eu sempre falei que fazer silêncio me empoderava. Quando eu era perguntado sobre alguma coisa, ou mesmo quando eu ficava com meus pensamentos. Veja, eu posso ficar totalmente nos meus pensamentos, mesmo numa discussão com várias pessoas em um bar, ou numa palestra, ou numa aula, numa mentoria. Eu sempre achei isso muito empoderante, principalmente quando eu sou perguntado alguma coisa. Eu sempre pratiquei um silêncio antes de uma fala, na maior parte do tempo, pelo menos. Então, quando eu estou sendo perguntado, mesmo com uma plateia enorme na minha frente sobre alguma coisa que existe uma expectativa de que fale, eu pratico o silêncio. Isso me empodera muito. É como se eu tivesse aquele poder de todo mundo estar prestando atenção e, portanto, eu falo. Eu tive contato com um professor e assistindo um vídeo dele, eu achei aquilo fantástico. Todas as vezes que ele era perguntado, ele fazia caras e bocas de silêncio, de pensamentos, como se estivesse se conectando consigo mesmo, digerindo aquela pergunta e dando o melhor de si em sua fala. Ele trazia para esta fala assertividade na comunicação. Em um artigo que li da Harvard Business Review, chamado Don't Underestimate the Power of Silence, ou seja, não subestime o poder do silêncio, eu recolhi alguns pensamentos importantes para nos ajudar na compreensão do poder de calar-se. Neste mesmo artigo, o autor fala de uma rotina de 60 minutos para nos ajudar a manter os pés no chão, focados. E o mais importante de tudo, manter a esperança quando a mente quer entrar em colapso, nesse espiral contínuo de pensamentos, de ansiedade sobre um futuro e respostas que nós não temos quando deixamos ela entrar nele. Ele chama isso de esfera do silêncio. Quando se fica parado, quieto, nada pode prejudicar a gente durante esse tempo. Na cultura indiana, esse ato se chama Mauna Vratan, um ritual de silêncio meditativo, muito praticado na tradição hindu. É o mesmo que o meu amigo Tomás foi fazer na Califórnia. Veja que se você não precisa de nada além do silêncio. Ficar em silêncio nos permite canalizar nossas energias cognitivas, nos dá clareza de que precisamos para enfrentar, com calma,
os desafios e incertezas que o futuro nos traz. Preste atenção nisso. Olha o poder que você pode ter em simplesmente ficar calado em diversas circunstâncias da vida. A hora do silêncio, ao qual o autor se refere, é praticada por muitos durante ainda as manhãs. E eu quero encorajar aqui você a fazer o mesmo. Pode ser um momento para organizar nossos pensamentos, treinar nossa mente e, principalmente, decidir como queremos começar o dia e como queremos enfrentá-lo, inclusive. Isto nos permite concentrar bem o processo de comunicação assertiva que eu falei. Eu ensino isso aos meus mentorandos. Eu me ensinei isso depois de aprender que existem 4 pilares para a comunicação assertiva. O primeiro pilar é o estímulo, o segundo o pensamento, o terceiro a lição contextual, o quarto a fala. Ou seja, antes de sair falando, você precisa praticar um funil desta fala que pouco a pouco vai se afiando e fazendo com que você consiga naturalmente exercê-lo. Então, primeiro você recebe, no primeiro pilar, o estímulo, que normalmente é a fala ou alguma coisa que você percebeu com os seus sentidos. E ao invés de falar, pular para o quarto pilar, você precisa passar pelo segundo primeiro, que é o pensamento. Ou seja, amadureça aquilo. Se alguém está falando com você e você recebeu aquele estímulo da fala, pense como você se sente sobre aquilo, o que daquilo você quer passar para a pessoa. Entrando no terceiro pilar, a edição contextual. Ou seja, o que você está pensando, aquela pessoa vai se beneficiar em escutar. O que ela quer ouvir de você? Por que ela está falando ou perguntando aquilo para você? E, por fim, você emite o quarto pilar, a fala, se conectando verbalmente à pessoa. Se a sua boca não para, imagine sua mente. O silêncio, inicialmente, nos traz reflexão, pois o cérebro nunca para de pensar, nem mesmo quando a gente está dormindo. Portanto, silenciar-se é falar com seus pensamentos, uma espécie de conversa interna de você com você mesmo. E o resultado disso é uma coletânea de autoconhecimento. Quando silenciamos diante de uma pergunta, sem ruídos de comunicação, a gente consegue estruturar melhor essa resposta. É como se a gente estivesse mentalmente nos trabalhando para consumir a compreensão sobre aquilo que está sendo dito por outros, mastigando aquele pensamento, contextualizando ele com nossa experiência e depois, por fim, emitindo um sinal, que é a nossa fala. A gente precisa se conectar com as pessoas para conversar com elas, ganhar a confiança delas nessa estrutura de comunicação. Tem uma cena brilhante no filme Gênio Indomável, que foi escrito por Ben Affleck e Matt Damon, onde o melhor ator do filme, na minha visão, um dos melhores atores do mundo, Robin Williams, é um terapeuta. E numa das primeiras conversas, numa das primeiras cenas, ele é chamado para ser terapeuta dessa mente brilhante do ator principal, que é o Matt Damon neste filme. É uma mente brilhante que está perdida, porque nasceu num lugar que não é privilegiado e não consegue ter domínio sobre seus próprios sentimentos por ter tido uma vida extremamente pesada. E uma dessas falas, ele fala o seguinte: a primeira coisa que qualquer terapeuta deve fazer com seu paciente é ganhar a confiança dele. Então, antes de sair falando com qualquer estrutura terapêutica, um terapeuta precisa fazer silêncio, escutar a pessoa. E existe aqui uma técnica interessantíssima do silêncio para o estímulo da confiança, que é a pergunta. Quando a gente faz pergunta para as pessoas, a gente se silencia posteriormente, dando espaço para que a pessoa fale sobre ela. Então, o silêncio é um pilar essencial nesta conexão humana de confiança. Note que o silêncio pode ser
ensurdecedor para quem o pratica, mas ele não é para quem o questiona. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém te pergunta alguma coisa, ou quando você deixa a pessoa falar, para você pode estar angustiado, querendo falar logo, achando que a pessoa deve te escutar algo, que ela está ali porque ela pagou, se você for um terapeuta para falar, ou um professor, ou mesmo no seu trabalho, na sua vida. Quando alguém emite uma pergunta para você ou fala, você quer engajar com outra fala, como se a fala fosse o único sinal de atenção. Ele é o pior sinal de atenção. Porque muitas vezes você vai falar de forma desestruturada, porque não fez silêncio para ouvir outra pessoa, e ela vai notar isso. E muitas vezes vai pensar, ou inclusive falar, você nem me escutou direito, você nem sabe do que eu estou falando. E com isso você vai emitir um sinal de que está invalidando o sentimento das pessoas, mesmo que seja no seu trabalho. Então aqui eu quero dizer que o silêncio é uma arma afiada para que você consiga mostrar para a pessoa que você está ali, íntegro, pronto para absorver quem ela é e o que ela está falando. Porque muitas vezes, para mostrar que você aceita as pessoas, para depois mostrar um nível de compreensão num diálogo, fazer silêncio é o início de tudo. Como posso eu compreender você se eu não me silenciei para te escutar? Eu posso olhar para você, para o seu corpo, para as expressões, microexpressões faciais, tentar entender seu pensamento através das suas vestimentas, do seu tom de voz, de tudo que você viveu, com vários tipos de comunicação que você pode emitir para mim, além da fala. Mas é através desse silêncio que eu vou fazer isso, dessa observação. É por isso que a introspecção é a maior arma do século XXI. Ela é a única coisa que vai te ajudar com aquelas crises de ansiedade que você tem, sobre questionamentos, sobre o seu futuro, sobre ser um impostor e talvez nem conseguir equilibrar a sua vida e seu trabalho, ou enfrentar algum desafio que você tem. Se o plano, eu já disse outrora, é o vilão da sua ansiedade, porque a ansiedade é a antecipação do futuro, o silêncio é o pilar essencial deste plano. Aquele que faz silêncio abre as portas internas da introspecção e se conecta consigo mesmo, tentando entender o que está acontecendo, como está acontecendo, se relacionando com aquele momento de crise e dando uma resposta objetiva, lógica e forte para aquela ansiedade. Note que o silêncio pode ser, muitas vezes, o poder que você precisa quando você aplica enquanto você está falando. Porque todas as vezes que você fizer silêncio, na hora que esperam que você fale, todos os demais também farão. Além disso, o silêncio também te permite observar o mundo ao teu redor. Estar em silêncio, sem se armar de respostas, permite que seus pensamentos dialoguem com os dos outros, formando a compreensão. Então, ao invés de se armar para responder, relaxe para compreender. Poucas pessoas notam isso, mas a maior ferramenta da comunicação é ficar calado. Aquele que escuta em silêncio engaja mais qualquer transeunte que qualquer storytelling pode fazer. O silêncio nos permite escutar, e a escuta é o maior símbolo da atenção. Quando damos nosso silêncio a alguém, damos nossa atenção total a ela, valorizando quem estamos escutando. Estamos cheios de cursos de comunicação, mas nenhum deles nos ensina a hora certa de se calar. Portanto, no mundo onde todos estão gritando para chamar a atenção, ficar em silêncio se torna um privilégio.